Sejam bem-vindos, mais um encontro. Continuamos no mês de Escorpião, um mês que por si só traz bastante incômodo para todos nós. Quem sabe o que acontece dentro dessa manifestação cósmica talvez consegue trazer um pouco de conforto quando está face a face com grandes desafios. Quem não sabe se sente jogado, mas o entendimento só chega para nós quando nós conseguimos, de alguma forma, acessar a verdade que está dentro do nosso coração. Algo que está muito profundo, que vai além dessa lógica das explicações econômicas, políticas, de toda uma estrutura de realidade, de posicionamentos de outros perante nós. Todas essas condições que parecem ser absolutamente integradas, um passo atrás do outro, uma causa que traz um resultado, uma causa que traz um efeito, elas todas parecem ter certezas. Mas as certezas que a gente tem no momento atual, agora, são certezas muito limitadas. Se a gente sabe que o nosso eu físico é só 1% desse eu grandioso, que é a dimensão verdadeira de cada um de nós, este momento é muito pequeno quando a gente pensa na dimensão de uma alma, quando a gente pensa em vidas, e estar nessa situação que é muito pequena e passar por desapontamentos nesse mês de Escorpião tá perfeito. Porque o mês de Escorpião é o mês de encontrar a verdade. E de que forma a gente consegue ter certeza da verdade? Quando nós somos testados. Porque o limite, o potencial que está lá guardado, que está lá escondido, a gente nem sabe. Mas quando aparece uma situação fora do nosso controle e a gente precisa sair daquele lugar conhecido para entrar no desconhecido, nós começamos a pensar, puxa, mas será que aquilo era o melhor? Será que aquilo era a melhor opção? Será que agora a minha forma de seguir em frente é a melhor forma possível? Será que eu vou conseguir encontrar dentro do meu ser uma condição que vai se manifestar e vai trazer um diferente, que vai fazer toda a diferença na minha vida? E se o Escorpião é quebrar as estruturas que são as nossas crenças inválidas para criar a certeza cada vez mais próxima da verdade da nossa alma, os testes que aparecem, não só para Abraão, mas para nós, são o indicativo desse caminho. Para a gente se posicionar nessa porção dessa semana que se chama Hayé Sará, as vidas de Sara, e que fala sobre a passagem de Sara, a gente já entra aqui num grande paradoxo. Como eu vou falar das vidas de Sara quando eu estou falando, assim, entrando de forma abrupta, já na primeira linha, falando da sua passagem, falando de uma morte. Nós passamos por 2 semanas em que Abraão, ao invés de se decepcionar com tudo aquilo que foi prometido para ele, nós falamos dos 10 testes e até a semana passada, o último teste seria a Akedah de Itzhak. A Akedah de Itzhak, a amarração de Isaac
que, pensando por tudo que Abraão passou, e ele recebe então essa ordem do Criador, e ele sai caminhando com seu filho Isaque durante 3 dias, e durante esse caminho ele ele é tentado pelo Satã, e nós sabemos que o Satã conversava com o Criador, e o Criador falou para o Satã: olha, que coisa linda esse meu filho Abraão. Todos os testes que foram colocados, ele seguiu em frente, e se diz que justamente na Aquedá, durante esses 3 dias dessa caminhada, Abraão teria quebrado Satã. Porque mesmo dentro dessa situação que seria a mais difícil de ser abraçada, se existisse um teste no encontro na semana passada, nós falamos, né? Qual foi de todos os testes dele? Qual que foi o mais difícil? Na mesma hora, todo mundo aqui falou, olha, o mais difícil é o sacrifício do filho. E mesmo depois desse sacrifício mais difícil, ele não fraquejou. Ele não deixou a sua fé ficar mais fraca, ele não usou absolutamente nenhuma palavra para contrariar aquilo que estava se apresentando. E, de novo, quando a gente pensa em decepção, a decepção está ligada a algo que a gente pensa que é nosso, ou que seria nosso, ou que é do nosso direito, e eu me decepciono porque aquilo não acontece da forma que eu acho que deveria, de forma justa, acontecer, porque afinal é meu. Mas Abraão mostra para nós que tudo que está em volta de nós não é nosso. Ele não perdeu a fé por quê? Porque ele sabe, dentro do seu coração, que a verdade maior é que a luz está por trás de tudo. E que ele não tem a menor dúvida. Veja bem, Abraão, ele não tem a menor dúvida de que ele tem que realizar o melhor que ele tem que realizar naquele momento. E ele, com 100 anos, fez todo esse caminho de ir até o Monte Moriá para fazer o sacrifício de Isaque, o sacrifício do seu filho, e ele continuou. E quando a gente pensa nesse retorno, porque o sacrifício não aconteceu, o anjo falou: Abraão, basta, não é necessário. Com os olhos bem superficiais na história, a gente sabe que ele provou que ele tinha total fé na luz e no Criador. E ele já sabe, nessa volta, o nascimento de Rivka, que era a filha do seu irmão, filha de Milcá e do seu irmão. E talvez naquele momento que ele está voltando para casa, ele e Isaque, será que eles até não estavam aqui pensando? Ele já está pensando, olha, meu filho já está na idade, o Isaque tem 36 anos. Isaque agora precisa se casar, ele precisa de uma noiva. E essa é uma semana, inclusive, que nós recebemos essa energia de alma gêmea. E durante esse caminho, será que eles estavam fazendo ali planos de como seria, o que seria? E você, quando sai
de uma posição que te estremece, que te fragiliza, que praticamente tira o chão do seu pé. E você consegue enfrentar e você consegue ser vitorioso. Quando tudo isso acaba, a gente sente uma alegria, a gente se sente poderoso, a gente pensa, ai, acho que agora eu vou conseguir tudo, porque a gente sai fortalecido de uma dificuldade. E eu penso que Abraão, nesse momento, estava se sentindo feliz, se sentindo pleno. Mas quando ele chega na casa dele, o que é que acontece? Ele vê, ele descobre que Sara fez a sua passagem e que ela já não está mais lá. Essa sua companheira de mais de 100 anos de casamento, essa sua alma gêmea, que enquanto Abraão seguia ensinando cabala para todos, Sara fazia o mesmo trabalho, ensinando, compartilhando com as mulheres essa doação que vinha do seu coração, essa mesma situação de que é necessário compartilhar. Eu estou sentindo uma pressão, eles deram essa dica. Isso é muito mais do que uma dica, isso é um grande segredo que hoje, graças a Deus, o assunto do compartilhar a cabala já é tão aberto que já não é mais já virou lugar comum, graças a Deus. Está sentindo pressão? Vai compartilhar na mesma hora. Vai fazer a pressão sair, porque a pressão sempre é uma luz querendo penetrar. E a gente sente aquela sensação porque nós estamos bloqueados, a gente precisa se abrir, dá para fazer a luz fluir. E ele chega, e quando você pensa que já chegou no limite, mais uma situação, essa pessoa que fez tudo e mais um pouco, precisava receber agora mais um teste. Ele achando que agora estaria tudo bem. Como será que isso passou dentro da cabeça e do coração de Abraão? E aqui nós vamos ter, levando na história literal, o registro do primeiro negócio com valores, toda a descrição de como o negócio foi feito, que foi a aquisição dos campos e da caverna de Marpelá, em Hebrom, de uma pessoa que se chamava Efron, e a Torá fica descrevendo bastante sobre como foi todas as etapas dessa negociação. São situações que, se elas estão apresentadas nestas semanas, elas apresentam para nós exatamente a condição que nós temos para enfrentar aquilo que está acontecendo e que está trazendo sofrimento, que está trazendo dor, que está trazendo caos. O remédio para eu eliminar o caos está justamente contido nessas histórias. E ainda agora, se a gente pensa na Torá, nessa continuidade de histórias que estão vindo agora, nessas semanas, que são histórias tão palpáveis, é tão mais fácil fazer os paralelos. Então, vamos entrar agora nesse paralelo, no paralelo da história da compra de Marpelá e no paralelo sobre a idade de Sara, que está escrita logo lá no primeiro versículo. 100 anos, 20 anos, 7 anos. Exatamente assim está escrito na Torá.
Sara viveu 127 anos. Ponto. Por que é que a Torá apresenta esse número 127, partes em singular, parte em plural? Tem alguma coisa a ver. Outro ponto. O final dessa porção, as últimas linhas, os últimos versículos dessa porção. Que história eu tenho? A passagem de Abraão. Abraão pleno, ele suspira e ele vai. E a Torá fala, Abraão expirou, Abraão e os seus dias. O que significa isso? Abraão e os seus dias. 137 anos. O que quer dizer esses seus dias? Então, eu vou falar primeiro de Marpelá, e aí nós vamos voltar para falar sobre a idade de Sara e sobre a plenitude desses dias de Abraão, porque o segredo está contido nesses dois detalhes que, se a gente lê ao pé da letra, parecem simplesmente a contagem dos anos de vida. E eu, então, não vou entender o porquê que, para falar de vida, eu preciso pontuar a morte. Por que que a morte precisa estar tão presente para eu conseguir dar valor à vida? Porque nós vamos, inclusive, aqui falar sobre Marpelá, que é o local onde estão sepultados a morada eterna de todos os patriarcas e matriarcas, exceto Rachel. Por que que nós vamos estar falando nesse assunto? E o nome dessa porção é as vidas de Sara, as duas vidas de Sara. Qual é a relação? E de que forma eu posso aplicar aqui? Porque se eu não puder aplicar também, não tem o menor sentido a gente colocar a nossa energia em cima dessas palavras. E então o que ele faz? Ele vai até Harã, ele chega para a turma que está lá, ele já é uma pessoa ainda muito respeitada e temida, porque todo mundo já sabe da força da aliança que ele tem com esse Criador. O próprio faraó viu e deu de presente a serva, porque ele pensa, Agar, é melhor a princesa estar como serva para esse casal do que ela estar aqui comigo. Esse homem é muito poderoso. Então, ele já é reconhecido por todos. Se ele chegasse e falasse, pessoal, eu quero comprar aquela terra, de quanto queriam, o que queria acontecer? Iriam vender para ele? Não. Porque quem era o dono daquela terra naquele momento poderia ir 10 vezes naquela caverna e não ia enxergar nenhum túnel do paraíso, não ia sentir o cheiro do paraíso, não ia ver a presença, sentir a presença de Adão e Eva. Ia ser, e era para eles um lugar como qualquer outro. Naquele momento, as pessoas eram sepultadas em cavernas. Vamos lembrar que não existia área para enterrar as pessoas em locais abertos. Então, se escolhiam cavernas para fazer o sepultamento. E ele chega nesse local onde estão várias pessoas, incluindo aquela que era Efron, o dono daquele lugar, mas ele não vai diretamente a Efron. Ele vai aonde eles estão reunidos e ele fala: a minha esposa Sara já não está mais aqui, eu preciso sepultar o seu corpo. Vocês conhecem por aqui uma área que tenha cavernas? Eu acho que eu já passei uma vez por uma área um pouco ali, perto daquele lugar.
eu acho que eu gostaria daquele local para sepultar a minha esposa. Quem é o dono? Aí Efron escuta e fala: Ah, Abraão, você quer aquele lugar? Você não precisa pagar nada. Você quer esse homem? Eu te dou a caverna de graça. É tudo, é teu, a caverna. Fala o que é seu. Ele fala: Não, de forma alguma. Eu quero pagar. Não, mas imagina o meu mérito de eu poder dar um presente para você. Abraão fala: Eu quero pagar. Eu não quero receber essa terra sem pagar. Eu quero essa terra, mas eu quero pagar. E aí ele fala: Tá bom, então quanto é que você quer me pagar por essa terra? E está descrito lá na Torá que ele paga 400 shekels pela terra, que hoje 400 shekels, talvez a gente pense que não é nada, mas eram 400 medidas que para aquela época era muito, 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 muito dinheiro. E ele tem ali a confirmação de que aquelas pessoas já não têm mais a conexão com aquele local. Aquela terra agora é dele. Mais um teste, que para a gente colocar o nosso olhar. Ele já tinha recebido tudo aquilo do Criador. Ele vai com muita estratégia, pensando como é que ele iria conseguir aquela terra na paz. Ele teve que pagar um dinheiro, mas espiritualmente tem também um porquê dele estar fazendo isso que eu já vou trazer para vocês. Mas eu quero dizer, ele poderia ter chegado lá e ele poderia ter dito: Olha, pessoal, essa terra aí, que vocês estão aí, é minha. Então, podem tirar as suas tendas daí e o assunto está resolvido. Eu vou dizer para vocês, sendo ele quem ele era, depois dele ter vencido os 4 reis, o que ele falasse, todo mundo ia respeitar e todo mundo ia cumprir. Mas ele fez questão de fazer essa negociação dessa forma e pagar por aquela terra. Que nós também precisamos colocar essa nossa energia e entender, aplicar essa lei nos nossos relacionamentos. Porque para nós também, aquilo que é fácil, a gente não dá valor. A gente gosta do que é difícil. Porque aí dá mais valor e dá mais prazer quando a gente alcança. A nossa vida é assim. Tudo a gente acha que está andando pelo certo, mas é um paradoxo. E aí a gente chega nessa semana que apresenta esse tipo de situações para a gente avaliar dentro de nós. Puxa vida, receber de graça tem valor? Sim. Mas será que quando eu faço um sacrifício para pagar, eu não dou ainda mais valor para aquilo que eu estou pagando e recebendo? E agora nós vamos falar sobre a questão do paraíso. Vamos trazer aqui para o século 21. A gente sabe que Hebron é território palestino, terra de disputa. Existem, seguindo o raciocínio da compra e do pagar, existem 3 locais que são os locais poderosos de conexão dentro da Terra Santa. Um deles é Mahat Marpelá, caverna de Marpelá, que foi comprada por Abraão, está escrito na Torá. O segundo deles, o Monte Moriá. Aquele local, aquela pedra, aquele entorno do Monte Moriá, aonde foi construído o templo sagrado, foi comprado pelo rei Davi.
Está lá, está escrito, se eu não me engano, no livro de Samuel. Shmuel. A outra terra, o local aonde eu tentei visitar, eu cheguei até a porta, mas infelizmente não pudemos entrar. Shrem, que é a cidade de Ramala, também a capital da Palestina, aonde está Yosef Hatzadik. E Yaakov comprou aquela área, também está lá escrito. Então, estes 3 locais, que se a gente pensar que o Criador entregou, eles aparecem em situações de negociação com importantes personagens pagando por algo que eles poderiam estar recebendo de graça, mas eles estão investindo dinheiro naquilo que poderia ter sido recebido de graça. Vamos agora aqui voltar para fazer o paralelo entre a entrada do paraíso, a história da entrada do paraíso. Essa aula está comprida. E eu nem falei dos anos de Sara, vou tentar resumir bastante, tá? A entrada do paraíso. Mas vamos entender aqui agora o não tem nem pé nem cabeça. Através da idade de Sara. 127 anos. Primeiro, 100 anos. Número 100. Eu vou tentar resumir bem curtinho. O número 100 representa cada uma das esferas da árvore da vida, de Malchut a Keter, passando por cada um dos degraus, por cada uma das sefirot que existem dentro de cada uma das sefirot. Quando a gente olha para a árvore da vida, nós não temos aqui 10 esferas, e a gente não sabe que dentro de cada uma dessas esferas existe mais uma árvore da vida pequenininha. Então, o que Sara fez? Sara conseguiu subir a alcançar o nível mais alto. Então, são 100. Uma unidade, porque é como se fosse uma única árvore. Não são 100 anos, é 100 anos. Aí depois, 20 anos. 20, o número 20. Então, enquanto eu tenho uma sefira aqui em cima, eu tenho 2 sefirot, Chokhmah e Binah, cada uma valendo 10. Então, por um lado, ela alcançou a sabedoria de Chokhmah, o compartilhar e a criação de Binah. Eu tenho 20. Mas, ao mesmo tempo, eu falei no início que Abraão comprou não só a caverna de Marpelá, mas também os campos. E aqui o Zohar fala para nós. Muitas vezes a gente tem essa imagem do rei no campo. O rei que trabalha o campo. O que é o campo? O campo é Sefirah Malchut. É o nosso mundo físico. Quem é o rei? Quem é esse rei que trabalha o campo? Um rei que, quando trabalha o campo, ele tem o campo abençoado. Quando é que eu tenho uma condição abençoada? Quando eu consigo estar conectado com a luz. Quando eu estou desconectado da luz, eu não consigo manifestar a bênção, então o campo, seja o que Deus quiser. Nós falamos isso. A gente está cada semana engatando num
pensamento que se repete para entrar bem. Se eu não consigo sair de mim e tudo que eu faço é só para justificar o meu eu não saí ao campo. Eu estou fechado dentro de eu mesmo. E a luz. Se eu pensar numa árvore da vida, que tem aqui 10 sefirot. Se eu pensar 2 vezes 10, eu estou falando sobre um potencial de iluminação, de bênção, que o rei trabalha o campo para trazer a iluminação e bênção. Quando eu recebo a luz direta, que é essa luz que vem direto de Chokhmah, luz direta que é o puro prazer. Quando eu não faço um conduíte de puro prazer, a luz vem direto, ela chega aqui embaixo e ela me queima ou queima. Ela causa um grande curto-circuito, uma grande confusão, um grande caos, igual esse que a gente está vendo aqui em volta, porque foi feito pouca restrição de todos os lados. Eu, vocês, todo mundo fez pouca restrição, aí o caos se instalou. E o que acontece? Queima todo mundo aqui. Mas, quando a gente vai pouco a pouco, trabalhando o campo, plantando a semente, cuidando da semente, alimentando a luz, alimentando todo o potencial divino que eu tenho dentro do meu ser, colocando a criação que eu estou fazendo espiritual na minha tarefa divina do dia a dia, no momento que eu estou ali conversando com as pessoas, que eu estou me relacionando, fazendo os meus negócios. Eu entendo, eu falei que aqui é uma jornada espiritual e não uma jornada física simplesmente. Eu estou criando o filamento que faz a luz descer e retornar. E aí eu criei o fluxo da bênção, o fluxo divino. Ela vem e sobe. Ela vem e sobe. 20 anos. São 2 árvores. Ou eu tenho aqui a materialização de Sefirá Chokhmah e Sefirá Binah. E aí 7. Os 7 anos. Os 7, que são os 7 dias da criação, os 7 dias da semana, muitos números e representações desses 7 e os 7 caminhos que a gente faz para chegar, passando pelas 7 esferas de Malchut até Hesed, que é essa misericórdia do compartilhar puro, que representa Abraão e Sara. Quando Abraão, no fim dessa porção, dá um suspiro e sai daqui pleno, ele sai pleno de dias. Por quê? Porque ele entendeu que essa árvore que nós estamos aqui falando, esse segredo da idade de Sara, desses números, que são números mágicos, fazem a gente estar aqui na vida querendo pagar por tudo. Igual a Sara, igual a Abrão. Não querer as coisas com desconto, sem esforço, o mais barato. Eu quero o melhor que eu posso. Eu quero ir em frente, eu quero conquistar. Talvez hoje eu só consiga conquistar isso, mas eu ainda assim quero ir mais em frente. Talvez em momentos vai dar certo, em outros eu vou ter que me esforçar mais, vou ter que passar por muitos testes.
Mas o justo não quer as coisas com desconto. Ele quer pagar. Pagar. Porque ele sabe que aí ele tem um mérito. Ele é o dono. Ele está fazendo a conexão de colocar o máximo da energia dele. Seja a energia do dinheiro, seja a energia da disposição desse colaborar, seja a energia de entender que a criação está sendo feita agora e eu quero que seja feito o melhor possível. Eu estou falando agora num caráter bem abrangente, mas a gente pode aplicar isso pequenininho também. E não deixar uma visão limitada que acha que esse dia, o que eu fiz, tá bom. Porque quando Abraão passa para essa outra dimensão, ele está levando os seus dias, cada um de nós vai levar também os seus dias, que são exatamente o quê? O que significa? Que nós vamos levar de mãozinhas abertas somente aquilo que a gente construiu da árvore da vida dentro de cada um de nós. Posses materiais, não vai. Inclusive, aqueles que já participaram de situações de sepultamento hebraico, numa das orações, uma delas fala que aqui está cancelado os seus compromissos, porque se cancela o compromisso, que agora você está numa outra vida. Para entender da nossa vida, a gente precisa entender dessa morte. A gente usa a palavra morte, que a gente nem gosta de usar a palavra morte, mas uma morte que dá essa abertura, que não é a morte. Esses dias que são dias de fortuna para aquele que, quando faz a sua passagem, trilhou um caminho igual ao caminho de Abrão e Sara, porque investiu em cada dia, sabendo que cada dia era um pacote. Cada dia foi usado, quando a gente falou sobre o Mazal, foi usado daquele potencial de manifestar o pacote da melhor forma que podia manifestar. E aí vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando chega no momento da passagem, foi muito bom estar aqui. Eu fiz tudo o que eu podia. E quando a pessoa se apresenta, ela volta para a sua própria alma, e a sua própria alma recebe esse investimento que faz tudo valer a pena. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, falar da morte, que significa a vida, entender que talvez aqui no mundo físico a gente tem medo da morte, sorte daquele que não tem, mas esse trabalho para tentar entender a morte e, através do estudo da Cabala, da espiritualidade, nós conseguimos nos abrir para nos libertar de um medo da morte, da sombra, que essa semana nós estamos conseguindo receber através de Avraham Avinu, da nossa matriarca Sara, a força da vida na hora da morte. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos estar juntos com a amada Jane, com o amado Rabino, sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat. Eu conto com a presença de vocês. Quem quiser ver como é o local onde foi feito o sacrifício
de Isaac, a Akedah de Isaac, vai lá no canal do YouTube, tem lá o vídeo do Domo da Rocha. Quem quiser saber como é a Marpelá, tem lá no YouTube o vídeo sobre Marpelá, sobre essa caverna. E nós vamos seguir juntos. Obrigada. Eu já vou dizer Shabbat Shalom, que a gente está pertinho. Shabbat Shalom para vocês.